Bom dia, amigo. Bom dia, família Noaide. Bom dia a você que está nos ouvindo pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. E como sempre, toda quarta nós estamos aqui. Não é mais um bate-papo, agora é uma sabatina. Texto da Torá, tradição da Torá, o que o povo crê, o que o povo não crê, o que as nações pegaram para si, um livro que era para um povo. E nós estamos degustando o capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo mais polêmico em si, que, na visão cristã, aponta para o Messias cristão. E nós fechamos o verso 9, né? E vamos entrar hoje no verso 10. Perfeito, João? Perfeito, Geraldo. Bom dia para você, para todos que estão aí nos acompanhando no canal. Fechamos aí até o verso 9 na aula passada, uma série de vídeos então sobre Isaías 53. Hoje pretendemos fechar então 10, 11 e 12, os três versos aqui, para concluir o capítulo 53, né? Perfeito. Para quem não sabe com quem eu estou falando com ele. Ele, sempre ele, que é professor de português, professor de hebraico, professor de grego e professor de histórias bíblicas, sabe tudo e mais um pouco. Quer aprender inglês, hebraico, grego, português? Fala com ele, sempre ele. João Alves Correia, conhecido como S. Então vamos entrando no verso 10. É um verso meio polêmico, né? Que ele dá uma margem muito forte se você não tiver um parâmetro na língua original e pegar só a tradução, você se confunde e acaba crendo, e até você mostrar que isso não é a verdade real em si, já era, né? Já A era. mente já foi para o espaço, né? Perfeito. Muito bem. Então vamos lá. Verso 10. Vamos começar pelo verso 10. Na minha versão aqui, que é da CEF, vamos ver o que diz a tua versão, diz assim: contudo, aprove ao Eterno oprimi-lo para testar a sua alma. Essa sua alma está no singular, né? Singular. Seria as vossas almas. Aí que complica a situação. Sua alma, poxa, como sua alma, se é servo, se é Israel, aqui está no singular, né? Se Sim. ofereceria como restituição. Aí também outra complicação que a gente restituição, né? Para que pudesse ver prolongar os seus dias, né? Certo. Dia de sua semente. Aqui eu tenho essa dúvida aqui. Essa semente, a gente vai querer degustar essa semente, saber que semente é essa daqui, né? E sentir prosperar por seu intermédio os desígnios do Eterno. Explica esse texto complicado aí, João. É contigo mesmo. Então, Jando, dentro do que nós já tivemos, aí quem está acompanhando a série, né, de estudo sobre Isaías 53, dentro do que nós vimos, eu acredito que as pessoas vão conseguir compreender tranquilamente esse verso 10, Uhum. ainda que ele apareça no singular, né? Por quê? Porque a ideia do capítulo 53 justamente está voltada para o servo, e o servo é uma pessoa, um personagem singular. Porém, como eu falei, Israel é singular, o nome Israel é singular e é tratado como singular todo momento em que nós temos a referência a ele como servo. Então, Perfeito. como temos aqui, digamos, uma alegoria representando um servo de Deus, essa alegoria representa o povo de Israel quando eles são fiéis a Deus. Ou a porção fiel, a porção remanescente de Israel como fiel a Deus. Então, esse conjunto de pessoas é que forma o servo em si. Né? Entendi.
Essa questão de pluralidade e questão de singularidade, isso nos remete à ideia, inclusive, do termo Elohim, que é um termo muito conhecido no Uhum. hebraico. Elohim Verdade. é vertido muitas vezes como Deus, apesar de ser um termo plural, mas ninguém verte ali Elohim como deuses, né? O certo seria verter como deuses? Não, de forma alguma, porque nós não somos politeístas e o texto mesmo em si, na verdade, da Torá, deixa claro que as Não, não, conexões. isso porque nós sabemos Sim, que sim, sim, claro. Elohim são poderes, são as forças, tá? Exato. Mas É um no conjunto de forças, é um conjunto de forças que forma a ideia, a concepção do que nós dizemos, chamamos de Deus, né? Porém, essas forças, elas são impessoais, elas são conectadas, né, numa única inteligência. Assim como as nossas forças que nós temos em nosso corpo, as energias que fluem do nosso corpo, elas são várias, porém nós somos apenas uma pessoa, correto? perfeito, Na mesma proporção, aqui o servo, a ideia do servo também é, logicamente, no aspecto real, na história real, é uma multiplicidade de pessoas, é uma pluralidade de pessoas, porém, como ela é chamada no texto, esse grupo de pessoas é chamado de servo, no sentido perfeito. coletivo do termo. Então, realmente aqui não há nenhuma implicação mais grave. O texto continua sendo lógico e coerente com o contexto, né? Por Entendi. essa razão, disse aqui então, Hashem Hafetz Dakyo, ou seja, ao Eterno, então, a ele, ao Eterno, foi então, digamos, o Eterno desejou que ele passasse por isso, por esse sofrimento, desejou que ele passasse por esse sofrimento, oprimindo-o com doenças, com enfermidades. No caso, o servo passou por um período de enfermidades, no sentido de que quando ele é contemplado pelas nações, o que as nações veem na história de Israel? Vem um povo machucado, um povo ferido, um povo oprimido. Verdade. Por conta do quê? Por conta das perseguições, das cruzadas, das inquisições, do Holocausto e de todos os terrores que o povo judeu passou. Então, as nações hoje veem, né, a história judaica, as nações, ao estudar a história judaica, nós aqui percebemos o quê? Um servo oprimido, ferido, magoado, machucado, mas essa dor, essa opressão, esse ferimento trouxe, digamos, foi do agrado de Deus. Veja, foi do agrado de Deus que isso fosse assim. Por quê? Perfeito. É por meio disso que as nações então poderão encontrar a redenção ao olhar então o servo ferido, machucado, oprimido, perseguido. Existe um tempo estipulado para que as nações possam enxergar esse servo de fato. Hoje, Não, o mundo enxerga, não existe um, enxerga. não existe um, Não existe, não não existe um, existe tempo. não existe um prazo estipulado para isso. O fato é que, enquanto Israel existir como povo, como nação, até que venha essa redenção aguardada, tão aguardada por judeus, por cristãos, por todas as religiões que existem na face da terra, todas elas convergem para a ideia messiânica, para a ideia do Mashiach. Até que venha a redenção, nós temos aí um modelo do servo sofredor, Israel, o povo judeu, sofrendo muitas vezes ataques antissemitas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Esse levante antissemita que está ocorrendo, na verdade, quando as pessoas olham para Israel, elas percebem o povo mais perseguido da história da humanidade. Falar nisso, ontem nós Né? tivemos um comentário, né, no jornal, né, sobre, eu não me lembro qual foi o governador, o presidente, né, que tentou retalhar uma conversa, que o Bolsonaro falou que levaria a capital de a capital para Jerusalém, para Jerusalém, né? Ele tentou dar uma mexida. Já é uma pequena perseguição em si, por causa de uma coisa mínima, né?
Não sei se exatamente. você ouviu. Essa questão de Jerusalém como capital, por exemplo, é uma questão um tanto quanto política, mas que entra no contexto também, pelo fato de que Jerusalém é a capital eterna de Israel, pelo fato de ter vínculos ou laços com a cidade desde os tempos bíblicos, né? Então Uhum. isso também é, digamos, isso demonstra, na verdade, o antissemitismo latente no mundo. No sentido de que quando se dá a chance para expressar antissemitismo, as pessoas expressam o seu antissemitismo, porque elas são Isso. assim, exatamente assim. Porém, nós que compreendemos esse lado, nós percebemos aqui uma nítida oposição ao fato de termos judeus na face da terra. É uma oposição, Entendi. né? É uma oposição, é um ódio sem causa, o antissemitismo. E isso, então, nós percebemos Israel sendo mais uma vez ferido, mais uma vez batido, oprimido, quer dizer, não tendo nem a chance e nem o direito de, como nação, escolher a sua própria capital, que é um absurdo. Onde é que É está um a absurdo. soberania? Onde está a soberania de um Estado independente, de um Estado reconhecido pelas Nações Unidas, não ter o direito de escolher a sua capital? Isso não existe. Isso não existe. Isso não. Todas as nações civilizadas, todas as nações modernas, constituídas, reconhecidas, que fazem parte do Pacto das Nações, todas elas têm o direito de escolher a sua capital. Só Israel que não. O que é isso? Preconceito, antissemitismo. Por que esse preconceito isso? Por que Por esse conta, preconceito? Porque por não há conta. uma reunião para que Ah, chegasse a um consenso, né? E vamos acabar com isso. não, não existe consenso nisso, Geraldo. Não existe consenso nisso, porque não vai existir consenso nisso. Isso aí vai, na verdade, levar o mundo a uma crise muito grande, muito grave, que vai abrir brechas para a última grande batalha chamada Gog e Magog, mas isso é tema para outra palestra, né? Tá certo? Isso é tema para. Mas na verdade, assim, não existe consenso, não vai existir consenso para isso. Ninguém vai sentar para conversar sobre Jerusalém e decidir o destino dela. Não tem. Não vai ter isso. O panorama. Não vamos dar paz para Jerusalém. Não vão dar até que exista realmente uma guerra total. Né? Meu Deus. Então nós estamos nos encaminhando para isso. Os vislumbres aí, digamos, dos profetas, o que os profetas já falaram, temporal para aquela época e também reflete nos dias atuais. Nós percebemos que a situação de Israel é a mesma, tem sido a mesma em termos de questões territoriais. Sempre questionaram o direito do povo judeu à sua terra, sempre questionaram. Né? Por que questionaram? Porque o antissemitismo é um fenômeno real, é um fenômeno que existe de fato e é observável. Nós abrimos os jornais, nós ligamos a TV, nós percebemos o ódio que a mídia muitas vezes acaba incutindo na mente das pessoas, ao povo judeu, por conta dos seus direitos, direito de escolher a própria capital. Que é um Agora, absurdo isso. Né? é, por que o mundo, eu falo o mundo, é voltado para Israel? Eu não sei se tem algum sentido espiritual, ou metáfora, ou materialmente falando. O mundo todo quer Israel, quer aquele pedacinho de terra. O mundo todo quer impedir. Por Historicamente, que esse contexto? historicamente as nações elas sempre lutaram por esse pedaço de terra, desde os tempos bíblicos, passando pelos tempos antigos, medievais e contemporâneos. Por quê? Porque existe algo que atrai eles para aquela terra. O fato de que essa explicação ela é muito ampla, mas Uhum, ela depende muito do cenário. Por exemplo, no mundo antigo havia habitantes ali antes, povos que não existem mais, uhum. os cananeus, e logicamente quando os israelitas entraram ali, eles fizeram uma resistência à entrada dos israelitas. Porém, essa terra, de acordo com o texto da Torá, foi dada a Abraão e sua semente, a sua descendência, e eles então retornaram depois de imigrarem para o Egito, ficaram todo aquele tempo lá. Então eles voltaram para aquilo que acreditavam ser seu e
tomaram a terra, possuíram a terra, até o momento em que, digamos, conseguiram extirpar de vez aquelas nações, ou pelo menos a grande maioria delas, nos dias de Davi. Apenas nos dias de Davi, então, que os inimigos de Israel se aquietaram, né? Davi certo. conquistou, né, muitas regiões ali, então o povo judeu pôde viver um pouco de paz no período davídico. Porém, mais tarde, nós percebemos, muito tempo mais tarde, nós vemos mais uma vez exércitos inimigos invadindo a terra de Israel, tentando conquistá-la. Né? No exílio, na época do exílio babilônico, o Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor bíblico, ele veio e tentou dominar e conquistar o território, e realmente conquistou o Egito, inclusive. O Egito passou a ser subalterno ou submisso ao império, ao novo império babilônico de Nabucodonosor. Ah, Agora, qual é, do ponto de vista de Nabucodonosor, qual foi a justificativa para que ele conquistasse aquela terra? A rota do comércio, porque Israel fica justamente no enclave entre a África, a Ásia e a Europa. Ou seja, Certo. a terra de Israel, ela fica a meio caminho da Ásia, porque ela, na verdade, está na Ásia, mas a meio caminho do mundo antigo, do crescente fértil, fica a meio caminho do Egito, na África, e fica a meio caminho da Europa, logo acima, ao norte. Então, é uma posição estratégica militar e para o comércio. Militar e para o Hum, comércio. Porque ela fica no centro, é o pivô dos três grandes continentes, europeu, asiático e africano. Né? Se entendi. você quer ir para a África, de Israel é um pulo. Se você quer, digamos, ir para o Oriente, mais para o Oriente, você pode, de Israel é um pulo. Se você quer ir para a Europa, de Israel é um pulo. Está ali, digamos, no meio do caminho, no enclave, no entroncamento entre os três grandes continentes do Velho Mundo. Então é uma posição estratégica. Aliás, por que você acha que os Estados Unidos têm um interesse grande em Israel? Porque os Estados Unidos são bonzinhos? É, não, nada disso. Israel tem uma posição estratégica no Oriente Médio. Né? Geograficamente, é o entroncamento dos três continentes. Então, isso é uma posição militar favorável. Né? Essa defesa que a gente vê aí Ah, de alguns países, Israel, né, porque são bonzinhos. não, obviamente que existem grandes interesses, né? Grandes interesses. E nós percebemos isso. Os interesses são naturais, estratégicos, no caso, porque Israel está numa posição privilegiada, então, aonde se situa, ok? Vai passar um bom pedaço, hein? Então, o que acontece? E depois, mesmo no mundo mais recente, na história mais recente, nós vemos também as mesmas questões. Napoleão invadindo o território israelita, dominando o Egito, porque ali era uma posição realmente estratégica. Depois nós vimos o Império Britânico também, com interesses na terra de Israel, porque século XIX, porque era estrategicamente colocado. A terra de Israel está no enclave entre os três continentes. E isso era muito interessante para os grandes impérios, como é interessante para os Estados Unidos hoje, numa posição como aquela. Além de ser rota do comércio no mundo antigo, né? De passagem para a África, entre a África, a Ásia e a Europa. Então, era natural que as pessoas cobiçassem aquela terra, não porque ela tivesse muita riqueza, porque a terra de Israel, na verdade, ela não é rica em minérios, essas coisas. Mas ela é estratégica, né? Entendi. Militarmente. Né? Quem olha assim parece que tem ouro, tem Não, não tem. joias, né? Se escavar tudo ali, vai Não. achar, parece que, entendeu? Não, tem areia. Tem areia e deserto, na verdade. Areia de deserto, né? Areia e deserto. E, na verdade, nem petróleo eles têm, digamos, suficiente. Há que se comprar, digamos, petróleo, se compra um petróleo de outras nações, porque petróleo realmente não tem nem sequer água direito. Quer dizer, agora que, obviamente, o governo moderno de Israel ela conseguiu equilibrar essa questão da água, mas água também não tinha, vegetação também não tinha, exceto no norte. Então hoje nós temos também vegetação no sul, ah, ao sul, por conta justamente do projeto de irrigação, tudo aquilo que todo mundo sabe hoje em dia, né? Mas na Entendi. antiguidade não tinha nada disso.
Era uma terra quase erma, vazia, e não tinha realmente assim atrativos. Isso até se encaixa na profecia, não tem atrativos, a terra de Israel não tem atrativos, não tem riquezas como as outras nações ao redor tinham, mas tinha essa posição estratégica que era altamente cobiçável, né? As pessoas cobiçavam essa terra por conta disso. Os grandes líderes da história humana desejaram invadir Israel justamente por conta dessa posição estratégica, né? E o que acontece? E o nosso verso aqui, Geraldo, porque para a gente poder maximizar o tempo, continua dizendo, Im tassim Hashem nafsho, se ele colocar se ele colocar como restituição ou oferta pela culpa a sua alma, ir'e zerá yarich yamim, verá a semente aumentar, ampliar os seus dias. Explicando a passagem então, se o servo colocasse a sua alma como oferta pela culpa, ou se o servo colocasse culpa a si mesmo, sem tê-la, ele veria então a sua semente aumentar os seus dias. Você sabe que... Aí que eu queria entrar. Exato, não. Essa semente. Vamos entrar na semente, já já. Mas eu quero que você perceba bem o seguinte, a questão aqui é de atribuição de culpa. O servo não tinha culpa, mas ele atribui culpa a si mesmo. Assume o erro dos outros, entende? Entendi. Assume o erro dos outros. E essa é a função do servo. Vou usar mais uma vez o exemplo de Daniel. Daniel não assumiu a culpa do seu povo? Assumiu. Ele falou, pecamos. Mas como pecamos? Ele não pecou, ele não errou, ele não foi atrás de ídolos. Ele era fiel, mas ele assumiu de forma misericordiosa a culpa do seu povo. Dizer, olha, nós pecamos. Então o que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo esse papel aqui. Im tassim Hashem nafsho, se ele colocar como culpa, ou colocar culpa à sua alma, isto é, sem tê-la, então o que vai acontecer? Ele vai ver a sua semente prolongar os seus dias. Ele vai ver a sua descendência prolongar os seus dias. Você sabe por quê? Você sabe por que os judeus existem até hoje? Como é que é? Você sabe por que os judeus existem até hoje? Não. Por causa dessa profecia. Por causa dessa profecia. Por quê? Porque houve no passado, justos, profetas, sábios, pessoas realmente devotas a Deus, que colocaram culpa em si mesmo sem ter. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que, de acordo com a profecia, eles veriam a sua semente prolongar os seus dias. Ou seja, a semente de Israel continuaria por longos dias por conta da justiça que eles praticaram. Então, como nós saímos lá do sistema cristão e como Jesus não casou, segundo o Novo Testamento, não deixou semente, sim, como é que esse texto encaixaria nele? Para a sua descendência? Não se encaixa para começar na ideia de semente física, né? Não se encaixaria, ele não seria qualificado para isso. Por questão de semente descendente. Ah, mas é descendência espiritual. Descendência espiritual. Tá, ok, vamos levar em conta que fosse uma descendência espiritual, se isso fosse possível. Não é possível pela linguagem bíblica. Não é possível. Aqui está falando mesmo da preservação do povo, da continuidade do povo judeu na face da terra. Prolongará os seus dias, a sua semente prolongará os seus dias. Então o servo verá a semente prolongar os seus dias. Ou seja, o povo de Israel continua na face da terra até os dias de hoje como um grande milagre. Um grande milagre. O maior milagre... Porque nós vemos os perseguidores do passado. Sim. Não se vê falar deles mais. Sim. Certa vez, um grande rei perguntou, o rei que era, digamos, ateu, não acreditava em Deus, ele perguntou para o seu vizir, para o seu primeiro-ministro, qual é que era uma pessoa religiosa, ele perguntou
me dê uma prova da existência de Deus. E esse primeiro-ministro falou: o povo judeu, majestade. O povo judeu é a prova da existência de Deus. Por quê? Por conta disso. Porque não houve o povo mais oprimido, mais massacrado na face da terra, que teria todas as chances de ser extinto, teve chance de ser extinto, e não foi extinto. Por quê? Porque houve um núcleo de pessoas dentro do povo de Israel que orou, pediu a Deus, que colocou a sua vida como sendo também culpada, sem ter culpa. E por meio desse mérito, do mérito deles, do que eles fizeram, é que a semente de Israel continua na face da terra até o ano de hoje, esse ano, até o 2018, e vai continuar assim ao longo do tempo, não vai ser jamais extinto ou desaparecer da face da terra, por conta desse mérito grandioso que os profetas, os sábios, os justos da antiguidade colheram. Então, essa ideia de estender a sua semente, os dias da sua semente, representa exatamente isso. Jesus não entra nesse cenário, porque não tem a ver com descendência física, ele não teve descendência física. E questão de descendência espiritual, a grande questão é a seguinte, que não foi o fato de Deus desejar o sofrimento de Jesus. Na verdade, Jesus cometeu algumas transgressões contra a lei divina. E essas transgressões são consideradas culpa real e não uma atribuição de culpa. Ele não atribuiu culpa a si mesmo, mas ele foi antes um transgressor da Torá, em muitos aspectos. Entendi. Então o que acontece? Por essa razão, Deus não poderia ter prazer, digamos, no sofrimento, ou, digamos, derivar, digamos, contentamento por ele estar sendo, digamos, por ele ter passado por um sofrimento ou pela morte, porque ele atribuiu culpa sem ter. Não, ele não atribuiu culpa a si mesmo sem ter. Ele foi julgado pela lei judaica, pelo que se percebe, e ele várias vezes feriu a lei judaica. Então, obviamente não é o favor de Deus que está aqui, muito pelo contrário, é o juízo de Deus que está aqui. Não adianta tentar espiritualizar esse texto que não tem Não chance. tem chance. Porque no caso dele não foi uma culpa que ele imputou a si mesmo. Não. Na verdade, aliás, ele nunca imputou culpa a si mesmo. Ele nunca disse eu sou culpado disso, eu pequei. Ele nunca falou isso. Nunca falou eu pequei. Ele falou, inclusive ele desafiou as pessoas a dizerem aonde ele tinha pecado. Então, é como assim, me convença do pecado. Me convença do que eu pequei. Quer dizer, ele achava que ele não pecava. Isso é um fato. Perfeito. Alguém aqui entre vós me convence de pecado? Ele não falou isso? Falou. Está registrado no Evangelho. Então, ele não atribuiu culpa a si mesmo. Ele achava que estava acima do pecado. Daniel falou, nós pecamos, sem ter pecado nenhum, nesse aspecto de merecer estar no exílio. Então, ele é uma figura clássica desse servo sofredor. Juntamente com ele, tantos outros que fizeram a mesma coisa. Moisés, que disse, se o Senhor for destruir esse povo, risca o meu nome também desse livro que o Senhor escreveu, porque eu não quero fazer parte disso não. Eu não quero que o Senhor mate esse povo e a partir de mim construa outro povo. Eu quero que o Senhor mantenha esse povo. Interessante nessa defesa de Moisés, né? Fantástico. Eu acho um texto fantástico. Por quê? Porque ele atribui culpa a si mesmo. Então ele prefere ser destruído junto com o povo. Tanto que ele amava o povo, que ele preferia ser destruído junto com o povo. Não faça isso, não risca. Né? Mesmo ele vendo a desobediência do povo, né? Sim, mesmo ele vendo. Mas o que é isso aí? Isso aí é compaixão. Isso aí é empatia. Coisa que Jesus não demonstra pelo povo judeu. Sentimento de empatia. Na verdade, ele pede que o povo seja destruído. Ele fala, o reino vai passar de vocês e vai ser dado a um outro povo e vocês vão ficar aí daquele jeito, né? Vocês vão ficar aí, né? Rejeitados, tal, aquela coisa que a gente sabe muito bem do evangelho que fala isso. Enfim, Moisés ele falou, não, então eu vou junto com eles. Então risca o meu nome do livro aí. Todo ano o judeu pede que ele
e a sua família, os seus amigos, sejam inscritos no livro da vida. Sempre em Rosh Hashanah e Yom Kippur, isso é o que se ouve falar entre os judeus, e você sabe muito bem disso. Né? Que sejamos inscritos, né, no livro da vida. Então, o pedido é isso. Agora, a mulher que falou, risca meu nome, então, do livro que escreveste, porque eu não quero isso. Eu prefiro ir com esse povo, então. Prefiro ser destruído com ele. Né? E o interessante que a gente nota sobre os povos antigos, de 4.000 anos para cá, é o único povo que tem sua história marcada, tem sua história preservada. Claro, a gente está falando dos mais os religiosos em si, que seguem o padrão, mesmo fora da terra de Israel. Não deixaram se perder. Porque a assimilação em si, ela já faz você se perder. Exatamente. Exatamente. E esse povo continua, né, ali, cada um no seu país diferente, distante da sua terra, fazendo o possível para cumprir um mandamento que foi escrito há 4.000 anos atrás. Me diz qual outro povo que tenta manter alguma tradição, algum mandamento. Muito bem, é isso aí. Perfeito. Então, essa é a ideia do verso. Assumir uma culpa sem ter, coisa que os profetas fizeram, os sábios fizeram, os justos do passado fizeram, e só eles se encaixam nesse contexto aqui. Eles compõem o servo sofredor. E aí diz o texto no finalzinho, Refetz Hashem beyado yetzlach, e o prazer do Eterno pela sua mão prosperará. Ou seja, traduzindo isso aqui, Deus ficará satisfeito com aquilo que eles fizerem. Ou seja, quando se colocam no meio, dizendo assim, não faça isso, eu prefiro ir junto com esse povo. Nós pecamos sem ter pecado, sem ter erro. Isso aí agrada a Deus mais do que qualquer sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício, o profeta disse. Entendido. Então, o que acontece? Deus prefere que as pessoas sejam misericordiosas do que que ofereçam milhões de sacrifícios. Então, a obra que o servo fez de se colocar na brecha entre Deus e o povo, isso aqui satisfez muito a Deus, agradou muito a Deus. Né? E viu então que realmente compensou isso tudo. Vamos para o verso 11, Geraldo, porque senão não teremos tempo para terminar, né? Vamos lá. Verso 11, por favor. Verso 11. Ele... Vou achar a tradução aqui. Tá. Ele percebeu o propósito e aceitou o sofrimento de sua alma. Por esta compreensão, fez reconhecer justiça perante todas as nações, suportando a iniquidade delas. Espera aí, aqui fala sobre as nações e, ao mesmo tempo, fala sobre a iniquidade delas. Delas, quem? Das nações ou do povo que transgrediu? Bom, vamos ver aqui então o que diz o texto hebraico. Me'amal nafsho, pelo sofrimento da sua alma, ir-e isba, quer dizer, verá com satisfação. Ou seja, o sofrimento, por meio do sofrimento do servo, o Eterno então se sentirá satisfeito. Parece uma coisa estranha, né? Alguém digamos, se sentir satisfeito com o sofrimento do outro. Mas não vamos entender isso no aspecto humano, vamos entender no aspecto divino. Deus se satisfaz com o sofrimento do servo pelo fato de que pelo sofrimento dele é que as nações enxergarão a luz da realidade. Então isso satisfaz a Deus. No sentido de que o projeto de Deus está sendo cumprido, que a vontade dele está sendo cumprida.
Ou seja, Israel sofre sim, a gente sabe disso, Israel passa sim por muitas dificuldades ao longo da sua história, mas isso é o que traz satisfação para Deus, no sentido de os seus planos estarem sendo cumpridos. As nações enxergando o sofrimento do outro. Certa vez um sábio disse que uns aprendem sofrendo, outros aprendem pelo sofrimento do outro, vendo o sofrimento do outro. E isso é uma grande verdade. Nós aprendemos também vendo o outro sofrer, né? Independente da causa do Perfeito. sofrimento, independente da causa do sofrimento, seja ele uma pessoa justa ou seja uma pessoa ímpia, a gente aprende olhando o sofrimento alheio. E é exatamente essa ideia aqui do texto. Então Deus colocou o servo sofredor, sim, para penar entre as nações, por conta de N fatores. Porém, esse sofrimento é que na verdade nos compunge, nos move. Quando nós vemos a história de Israel, quem não fica comovido, quem não fica emocionado com aquilo? Ficamos Com emocionados. certeza. Ficamos Quando a gente, emocionados. quando a gente assiste aquele filme, Sim, a Lista de Schindler, é né? um clássico, né, a lista de Schindler. Existem Pô, outros é, tantos filmes aí sobre histórias reais, lógico, que passaram, que ocorreram no Holocausto de fato, e as histórias das Inquisições. Você percebe uma certa empatia pelo sofrimento do povo judeu. E isso é o que desperta nas pessoas, o que despertou em nós, inclusive, o interesse pelo povo judeu, né? E aqui estamos hoje monoteístas, por quê? Porque nós percebemos que existe um plano divino por trás de todo esse cenário, que é trazer, digamos, as nações a uma reflexão acerca do sofrimento do servo. E diz, e, a continuação do texto diz, Bedato yatzdik tzadik avdi larabim. Por meio do seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos. Olha só, que legal. Por meio do seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos. O que é justificar? Justificar é tornar reto, justo diante de Deus, certo? Tornar reto certo. diante de Deus. Por meio, então, do seu conhecimento, da sua experiência. Primeiramente, a palavra dato, dat, representa ciência, conhecimento e também experiência. Experiência em quê? Nos sofrimentos. Por meio da experiência que ele passou, o servo justifica a muitos. Por meio do seu conhecimento, o servo justifica a muitos. E veja, não fala aqui por meio da fé, fala por meio do conhecimento. Perfeito. Ah, o justo Olha, será justificado pela fé. Não. Aqui nós somos justificados pelo conhecimento e pela experiência que o servo passa. agora, entrando aqui no. Terminou o verso 11 já? Ainda não. Ainda não, vai lá, continua. Larabim significa a muitos. Aí sim nós temos aí um espectro muito maior. Esse muitos inclui também os não-judeus. Por quê? Hum, Por quê? Porque o impacto aqui está se referindo às nações. As nações vão ficar boquiabertas, de boca aberta, olhando o sofrimento do povo judeu e percebendo que e a existe um abstenção projeto. dele, né? Existe um projeto divino por trás disso, um plano divino. Então, por meio dessa experiência, desse conhecimento do servo, é que as nações vão finalmente abrir os olhos e vão dizer assim: puxa, coisas que nós não ouvimos, nós estamos contemplando com os nossos olhos, coisa que nunca nos foi anunciado, nós estamos agora compreendendo. Chegando a essa, Interessante. chegando a essa conclusão que nós chegamos, Geraldo. Eu e você chegamos, que tantos outros companheiros nossos também chegaram, que existe um projeto divino por trás disso, existe um plano divino por trás disso. Nós chegamos a essa compreensão observando as coisas, por meio do conhecimento do servo, por meio da experiência dele, por meio do que ele passou. Então, aí sim, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ele vai suportar. Avonotam hu isbol, ou seja, de certa forma, as nossas culpas, como não-judeus, por exemplo, estarão refletidas no servo, na experiência dele. Por quê? Porque foram justamente as nações que massacraram o servo. Entendido. Vai nos levar a uma reflexão, vai nos levar, digamos,
a algo mais ou menos assim: puxa, o que foi que nós fizemos com esse povo? Um arrependimento. Isso, o que foi que nós fizemos com esse povo? Por que nós agimos dessa forma? Por que nós maltratamos tanto ele? E isso Sem vai, sentido, né? isso Não tem motivo. isso vai nos levar a uma reflexão e a um arrependimento e, digamos, a uma reaproximação com o Deus que eles servem também. Né? Então, esse é o propósito de levar as nações a essa compreensão. Agora, o que eu acho interessante é que, de toda a história, o mundo inteiro discute esse livro, embora não compreendendo. Não compreendendo. De todos os livros que pode existir, o maior filósofo, escritor, mas o mundo todo está ligado, queira ser a Bíblia, sim, ela juntou com o Novo Testamento alguma coisa, tem lá o Alcorão, que também tem passagem. O mundo, sim, tem essa discussão, tem essa curiosidade em descobrir por que desse povo assim, por que isso. Uhum. E não vê nenhuma nação com esse perfil. Não, de fato. Bom, vamos para o verso 12 então? Vamos embora. Vamos embora fechar aqui, que o tempo já está urge também e a gente está finalzinho. Bom, verso 12. Verso 12. Verso 12. Por isso das nações separei para ele. Esse ele aqui, tá você já explicou a pluralidade, né? E Sim, sim. a singularidade, né? Perfeito. Ele, né? Então, quem olha ele aqui, no português, já imagina, é ele, é uma pessoa, né? Uhum. Mas esse ele deveria estar escrito, porque no plural? Não, não precisa, pois a figura toda do servo ela é coletiva, é uma pessoa só, é uma, digamos, na linguagem profética, trata de uma pessoa, um servo sofredor, e esse servo sofredor é coletivo, igual a relação do termo Elohim, que é plural, e a gente traduz no singular. Entendi. Tá? Por ele, uma porção, e entre os poderosos receberá o despojo, porque expôs a sua alma à destruição e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando os pecados de tantos, intercedeu pelos transgressores. Essa parte aqui do pecado aqui, suportando o pecado, Uhum. Tá. ela condiz com o sofrimento do povo em si. Sim, Por exemplo, ele totalmente. tá dando a entender assim, aqui nesse texto, que ele suportou o pecado, que pecado Sim, do a povo. nossa transgressão, o nosso erro. Como eu falei, quando nós vemos o sofrimento do servo, nós entendemos a nossa transgressão em relação a ele. Nós percebemos que, na verdade, as nações massacraram o povo judeu. Então percebemos o nosso pecado. Ele vai suportar essas nossas transgressões em relação ao que nós fizemos ao povo judeu ao longo da história, o que as nossas nações fizeram. Veja, nós somos, por exemplo, a grande maioria dos brasileiros são descendentes de portugueses, correto? Correto. A grande maioria. Até a língua, os costumes, as tradições, nós temos. E o que Portugal fez, por exemplo, com os judeus? Massacrou, expulsou. Espanhóis, Sou o que os espanhóis fizeram? espanhol. Espanhóis massacraram, expulsaram. Franceses, mesma coisa. Alemães, os Do povos. nada, né? Sim, Sem motivo. seja qual for a tua descendência, a tua ascendência, do lado europeu, asiático e tal, aonde Israel andou, sempre houve perseguição, as nações sempre perseguiram, né? Nos quatro cantos do mundo. Então as nações vão entender que o servo, na verdade, levou a nossa transgressão, suportou o nosso erro em relação a ele, e então por essa razão que nós hoje nos sentimos culpados por isso, né? E nos aproximamos de Deus por meio desse sofrimento. É esse sofrimento do povo que nos traz que nos evoca a imagem de Deus e a vontade de nos aproximarmos e de reconstruirmos a nossa vida e de
reconstruímos a nossa vida espiritual, pedimos perdão pelas nações, pelo mal que fizeram ao povo, porque, na verdade, nós sabemos que ali naquele núcleo, né, existem então os grandes sábios, os grandes justos, os grandes profetas da antiguidade, que também pereceram na mão das nações. Então isso nos traz uma certa sensação de culpa. E esse peso, na verdade, foi levado pela figura do servo, que, aliás, continua levando até hoje, né? Mas eu quero discutir aqui com você sobre o verso 12 em si e o que ele diz, né? Que no verso 12 fala que será distribuído para ele os despojos. Ou seja, o que é despojo? Despojo é o que sobra de uma guerra. Quando a redenção se operar na face da terra, no futuro, nós não vamos entrar em detalhes agora, mas quando isso se operar, quando isso for fato, as nações vão sobrar para Israel como se fossem despojos de guerra. Ou seja, as nações vão trazer tributos ao povo judeu, porque reconhecendo a sua culpa, agora elas querem prestar as suas homenagens ao povo, pelo fato de reconhecerem no povo o servo de Deus, o servo sofredor. É como se fosse uma retribuição de Deus a Israel pelo sofrimento que passaram ao longo da sua história. E essa é a ideia do repartir o despojo. Por quê? Agora, por quê? O verso 12 justifica. Porque ele deixou, na verdade, ele deixou assim, a sua alma no risco de ser extinta. A sua vida correu o risco de ser extinta. O povo judeu correu riscos, assumiu esses riscos ao aceitar o pacto do Sinai, aceitou ser perseguido, ser humilhado, ser tratado mal. Então isso é expor a sua vida a risco, à iminência da morte. Entendido. Né? A iminência da morte. Porque ninguém acredite que aceitando o pacto sinaítico, Israel ia ter uma vida como se fosse um mar de rosas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ia ter perseguições ao longo da história, nós sabemos disso, a história evidencia isso. Então, quando Israel acata o pacto que Deus lhe oferece no Sinai, eles, ao contrário do que muitos pensam, não teriam uma vida fácil. Pelo contrário, está aí a história que não deixa mentir. Então, e ele foi contado entre os transgressores, ou seja, esse núcleo remanescente do povo judeu, de justos, ele foi contado até mesmo entre aqueles que da nação pecaram. Ou seja, isso é uma desonra. Que desonra para o profeta Daniel, para o profeta Jeremias, para o grande profeta Isaías, para os grandes sábios da antiguidade, ser contado com o restante do povo que era transgressor. É uma grande desonra. Mas ele suportou tudo isso, ele foi contado, eles foram contados entre esses transgressores. E leva o pecado de muitos, suporta o pecado de muitos. Esse muitos aqui refere-se a todo o mundo que perseguiu o povo judeu. Ele aceita isso sem nenhum problema e, por conta disso, pelos transgressores intercede. Essa intercessão tem a ver justamente pelo o que está acontecendo aqui agora, como falei para você. As nações passam a abrir os seus olhos e por meio deles, ou seja, por meio dos justos em Israel, aí dá a ideia de intercessão, é que nós chegamos então a compreender os desígnios de Deus para todo homem. Olha, muito profundo. Quem ainda tem dúvida, porque esse vídeo ele é lançado no teu canal, claro que a maioria são monoteístas, mas tem muita gente que tem curiosidade de entender melhor o que está escrito. E realmente, para estudar o hebraico não é fácil, não é de brinquedo, não. Nada simples. Eu estou estudando com você, eu sei que a gente está lá na criação. A gente está na criação ainda, né? Não criou. Perfeito. Vamos entrar no oculto que criou ainda. Fechamos aí, Isaías 53, né? Fechamos, é isso aí. Fechamos com chave de ouro, muito bem compreendido, não tenho dúvida. Todos os textos esmiuçados, tá?
Tá tudo prontinho, é só agora assistir o vídeo e fazer as suas anotações. Feito, Geraldo. E o que nós temos para a semana que vem? Semana que vem vamos começar a estudar aqui alguns temas polêmicos com relação às divergências do que existe no Novo Testamento em relação à Torá e o Tanakh, né? De ponta a ponta, né? Ponto a ponto. É um projeto um tanto quanto audacioso, mas a gente vai levar pouquinho em pouquinho. Pouquinho por pouquinho. Na realidade, o primeiro livro é Marcos, é isso? Do Evangelho, sim. Evangelho? Isso. Do Evangelho, sim. As Aham, cartas de Paulo já existiam, já existia. mas a gente vai começar pelo Evangelho, né? Exatamente. Então a gente começaria pelo Evangelho de Marcos? Provavelmente, mas Assim, vamos fazer na verdade assim, vamos deixar isso para fazer um apanhado geral, depois a gente entra nos livros, né? Conforme combinado. Tá ok, Geraldo? perfeito. Mas o Então tá o tudo. tema vai ser esse, né? Tá Vamos certo? esmiuçar e vamos ver as contradições entre as profecias e que diz o que cumpriu, e se cumpriu alguma coisa em Perfeito. cima desses textos. Muito bom. Tenho certeza que você vai Perfeito. gostar. Geraldo, então é isso aí. Beleza? Obrigado mais uma vez pelo teu horário aí, por decidir essa hora Eu pra gente. peço desculpa aí, cara, porque eu me perdi. Não, não, não tem Me problema não. Não perdi, tem problema não. me perdi tempo aí. Mais um pouquinho, Tá ok. falei, já era. Mas, graças a Deus, conseguimos aí fechar Perfeitamente. isso aí perfeitamente. E Baruch Hashem. Baruch Hashem. Até a próxima então. Sexta-feira, Estamos fechando. sexta-feira, sexta-feira nós temos a aula à tarde, né? Sim. Vai vir um horário aí, vai vir um horário ainda, né? Lá para Exato. cima. Então, vamos deixar aqui, a gente está gravando ainda para o vídeo no YouTube, né? Então, vamos deixar aqui, então, o nosso agradecimento, Jado, para você. Muito obrigado pela tua disponibilidade em relação ao tempo. Agradeço também a todos que acompanharam esse vídeo, essa aula. E até a próxima, então, até a próxima quarta-feira com mais um estudo, uma super quarta-feira. Uma super quarta-feira. Obrigadão. É um super ministério, né? Sim.